Quero compartilhar hoje com vocês um assunto que eu já vinha pensando sobre esse assunto já há um tempo. E eu só estava aguardando um momento que eu pudesse, que o Espírito Santo me desse toda a estrutura desse assunto. É muito comum as pessoas nos procurarem, procurar a minha, a Gigiana, os pastores da igreja, quando eles têm problemas. Isso é muito comum. Eu penso que isso é saudável, né? Se você é um filho desse ministério, se você é um filho ministerial nosso e você está passando dificuldades e problemas, vocês têm que nos procurar, né? Porque vocês precisam de orientação. E pais têm por motivo dar destino para os seus filhos. Então as pessoas nos procuram buscando ajuda porque estão enfrentando problemas. Mas é muito comum quando as pessoas vêm nos trazer os problemas que elas estão vivendo, elas afirmarem, por exemplo, assim: eu não sei o que fazer. Pastor, me ajuda, pastora, me dá uma direção, porque eu não sei o caminho que seguir, não sei o que fazer. Deixa eu dizer uma coisa. Geralmente, quando nós chegamos num estágio da nossa vida que nós não sabemos o que fazer, é porque nós já fizemos o que não deveríamos ter feito. Já parou para pensar nisso? Antes de não saber o que fazer, o que não devia ser feito já foi feito. E não podemos agir assim. Eu não posso primeiro fazer o que não devia para depois desejar quero saber o que fazer. Porque aí você já criou um problema. É muito importante, quando você não sabe o que fazer, você tem dúvida, você buscar conselho. Você tem que buscar um conselho primeiro. Todas as vezes que eu faço o que eu quero, eu vou viver problemas. Todas as vezes, o Israel, por exemplo, o Israel vai casar agora, em janeiro, né? Em janeiro o Israel vai se casar. Dia 20 de janeiro, ele e a Alessandra vão se casar. Eles não têm nenhuma experiência de vida conjugal, nenhuma. Tudo que o Israel e a Alessandra sabem de vida conjugal é por informação, por aquilo que os pais dele ensinaram, falaram para ele, por aquilo que os pais da Alessandra falaram para ela, por aquilo que eles viram acontecendo na vida conjugal dos pais. Então, não é uma experiência de conselho, mas não tem experiência de vivência. Eles não têm. Muitos conselhos que nós recebemos são conselhos construídos na experiência da vivência de outras pessoas, que podem ser conselhos que não funcionam também, apesar de serem conselhos. Porque as pessoas podem ter experiências na vivência que eles tiveram, que não foram experiências boas, e essas experiências que não foram saudáveis, eles construíram um valor, uma crença em relação àquilo, aí transmite aquela crença. Então, por exemplo, uma esposa que não teve uma vida conjugal muito feliz. O marido não correspondeu, o marido não foi fiel, o marido era agressivo e violento. Então, qual é a experiência de vida conjugal que essa esposa, que essa mulher tem? Terrível. O conselho que ela vai construir vai ser em cima da vivência dela. E esse conselho abençoa algum casamento? Não vai abençoar. Um empresário, uma pessoa, ele teve sua empresa, teve seu negócio, ele abriu seu negócio e quebrou, faliu. Então a experiência de vivência dele é de ter começado o negócio e ter falido. O conselho dele vai ser um conselho que vai empoderar o seu empreendedorismo, ou vai te fazer ficar mais reservado e mais cauteloso no seu empreendedorismo? Então, os conselhos, eles são muito importantes, mas os conselhos precisam de fundamentos muito sólidos para darem certo na nossa vida. Não é de qualquer conselho que você precisa. Você precisa de conselhos que sejam sólidos. Então, às vezes as pessoas nos procuram: eu não sei o que fazer. Mas antes tinha que ter buscado um conselho sólido, um caminho sólido para dar certo. As pessoas erram muito, nós erramos muito. Nós queremos acertar e erramos. Sabe por que nós erramos? Porque na verdade nós sabemos algumas coisas, nós só não temos disciplina para continuarmos naquilo que nós sabemos. Nós somos muito indisciplinados. E sabe algo que fortalece a indisciplina? É a falta de planejamento. Quando você não tem um plano, você não constrói disciplina para a sua vida. Por exemplo, disciplina financeira. Como que alguém vai ser disciplinado financeiramente se não tem planejamento financeiro? Impossível.
Se você não tem lá aquele caderninho, né? Aquele caderninho assim, olha, despesas, tudo que você gasta, né, por mês, água, luz, telefone, internet, você que mora de aluguel, o aluguel da casa, gasolina, aquela listinha de despesas, né? E do outro lado uma coluna de receita. Se você não tem esse planejamento mensal, fica tranquilo, você vai ficar devendo sempre. Você vai estourar o seu cheque especial sempre. Você vai ficar pagando o seu rotativo do cartão sempre. E quando você perceber, o seu nome já se lascou tudo. E você vai ter que começar a vender as coisas para pagar suas dívidas. Vai começar a perder o que você concluiu, porque você não tem planejamento. Então, a disciplina está muito ligada a planejamento. As pessoas não planejam. Elas são intuitivas, né? Eu estou sentindo que é de Deus, estou sentindo que é uma bênção. Não vai nessa que você pode se dar mal, né? Então, para todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de planejamento. Precisamos de planejamento familiar. Precisamos de planejamento familiar. Então, Israel e a Alessandra vão se casar dia 20. A Bruna e o Eduardo se casaram dia 10. Foi isso, né? Dia 10 de outubro. Foi isso aí que eu falei, dia 7 de outubro, né? Esse microfone está ruim, regula direito aí. Dia 7 de outubro, né? Eles se casaram dia 7 de outubro. Então, eles precisam fazer um planejamento familiar. Ver a hora certa de ter filhos. Ver o momento oportuno de ter filhos. Ver o momento oportuno de ter mais filhos. Não é só chegar lá e crescer e multiplicar-vos, não. Tem que ter planejamento familiar. Então, tudo que tem planejamento, você consegue encaixar disciplina em cima disso. Então as pessoas elas erram muito. Em primeiro lugar porque elas não têm disciplina. Mas não tem disciplina porque não tem planejamento, não tem plano. Não tem um plano para daqui a 1 ano, não tem um plano para daqui a 2 anos, não tem plano para daqui a 3 anos, não tem plano para daqui a 5 anos, não tem plano para os próximos 10. Não tem plano para quando morrer. Existem pessoas que o máximo que tem para quando morrer é o plano funerário. É o máximo que tem. Não, mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa, já vai ajudar a família naquele momento difícil, né? Porque quando alguém morre, os vivos ralam, né? Às vezes não dá nem tempo de sofrer e chorar muito, né? Porque tem que preocupar como é que vai resolver o problema. Então ter um plano funerário é bom. Mas eu não estou falando desse planejamento, não. Estou falando de planejamento até o dia que você partir. Você tem que ter um planejamento. O que você vai deixar? O que você vai deixar para os teus filhos? O que você vai deixar para... Pastor, se tem uma classe, um grupo de pessoas que não tem planejamento, pastor Alexandre, é pastor. Porque pastor é tudo pela fé. É tudo para as missões. Tudo pela... Não tem que ter planejamento. O que eu já participei de velório de pastor, que a gente está ali fazendo o velório do pastor, e ali a gente tem que ir para o cantinho do velório, para a gente juntar um dinheiro para sepultar o pastor. Porque a família não tem dinheiro para sepultar o pastor. A igreja não tem dinheiro para fazer o velório do pastor. E pior, aí a gente faz a vaquinha, sepulta o pastor. Mas depois, a gente precisa saber como é que vai ficar a viúva, a esposa do pastor, os filhos do pastor. Porque não tinha planejamento nenhum. Infelizmente isso acontece muito. E sofremos danos. Aí a pergunta, poxa vida, o que eu vou fazer? Não, antes de perguntar o que fazer, planeje. Não decida fora de um planejamento. Não decida fora de uma estrutura de disciplina. As escrituras nos ensinam isso. Deus é planejador. Deus tira Israel do Egito, irmãos, e não larga eles no deserto, não. Tira eles do Egito com um lugar marcado para se encontrar com eles. Não, estou tirando eles do Egito, mas eu tenho um encontro marcado com eles lá no Monte Sinai. Porque quando eles pararem ali, nós vamos construir tudo como deve funcionar. Jesus, quando ministrava as pessoas, ele tinha planejamento. Ministrou para uma multidão. E aí os discípulos chegam para ele e dizem, Senhor, está na hora de mandar esse povo embora, porque está ficando tarde, e eles precisam comer, e a gente não tem comida para dar para eles. Calma lá, gente. Sou eu que estou no controle disso aqui, vocês esqueceram? O que nós temos aí? Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes, isso aqui não vai dar para nada. Fica tranquilo, eu estou no controle disso aqui. Então o Senhor, Ele age com planejamento. Nada que Deus faz não tem previsão de futuro. O que é planejamento? É você fazer algo agora com previsão de futuro. Isso é planejamento. É você viver agora com os olhos no seu amanhã. É você realizar agora, é você decidir agora, é você escolher agora, pensando no seu amanhã. A pastora Gigiana colocou um texto aqui
que uma fala de Paulo para a igreja de Filipos, que é as pessoas pensarem no seu próprio ventre. O que significa isso? As pessoas estão pensando no momento e de satisfazê-las de uma forma única e pessoal naquele momento. Não pensa assim não. Não pensa assim. Deus é um Deus de planejamentos. Ele é um Deus que nos abençoa agora, mas com os olhos no nosso futuro. Ele fez isso na vida de José. Irmãos, Deus permitiu acontecer tudo o que aconteceu com José para ele ser o salvador da família dele no futuro. Vocês se lembram da história de José? Um menino com visões de Deus, um menino com a mente ligada no céu, um menino com o coração ligado no Senhor, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi jogado num poço, foi vendido como escravo, depois foi difamado por uma mulher que tentou seduzi-lo. Essa difamação custou a liberdade dele, ele foi preso, mas Jesus estava no controle de tudo desde o começo. Ele foi preso, mas lá no cárcere dele, Deus começou a cumprir o propósito. Ele interpreta um sonho, ele interpreta um segundo sonho, e por ter interpretado 2 sonhos, ele foi chamado para interpretar o sonho agora do homem mais poderoso do mundo na época, que era Faraó. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele é trazido como sendo o segundo homem mais importante do Egito. Sabe por quê? Porque na interpretação do sonho, Deus entregou um planejamento para o Egito, dizendo: olha, vocês vão viver 7 anos de muita abundância, mas 7 anos de muita escassez e dificuldade. E aí Faraó pega aquele homem de Deus e diz: você vai administrar esse tempo de abundância para não termos problema no tempo da escassez. E quem que governou isso? José, o homem de Deus. E aí, quando a fome veio sobre toda a terra, quem foi comprar alimento no Egito? A família de José. E ele pôde ser a porta de salvação para a sua família. Sabe por quê? Porque ele tinha planejamento na sua vida. Nós precisamos de planejamento. Nós precisamos deixar de ser intuitivos. Nós não podemos viver na intuição. Nós precisamos caminhar sobre princípios, sobre valores que vão garantir o nosso futuro. A pastora Gigiana diz que Deus não tem aliança com quem não tem aliança com Ele. É isso mesmo. Mas não é porque Deus é mau, porque Deus é muito duro. Não, não é isso não. É porque isso é coerente. Ele não pode cumprir uma promessa na vida de alguém onde a vida desse alguém não está alinhada com a promessa que ele fez. Ele não pode cumprir uma profecia na vida de alguém onde a vida desse alguém não está alinhada com a profecia que ele deu. Ele não pode abençoar alguém cuja vida dessa pessoa não tem comportamentos que atraiam o cumprimento dessa bênção. É incoerente isso. Deuteronômio capítulo 28, o Senhor diz, olha, o homem tem 2 caminhos para seguir. Um caminho que o abençoa e um caminho que o amaldiçoa. E o caminho que abençoa o homem é Deus quem criou. O que acontece no caminho da bênção é Deus quem faz. O que acontece no caminho da maldição também é Deus quem faz. Sabe o que é maldição? Maldição não é uma ação de demônios. Maldição é a consequência de um comportamento meu, de um comportamento teu, de um comportamento nosso, que contraria aquilo que Deus diz para ser feito. Isso é maldição. Isso é maldição. Então maldição, irmãos, não é uma estratégia do inferno. Não é uma ação que nasce no coração de Satanás. Não. Maldição é um resultado, é uma consequência de comportamentos nossos. Existem pessoas que as suas famílias estão debaixo de maldição. Mas sabe por quê? Porque tem alguém nessa família que fez algo, que quebrou um princípio. E deixa eu lhe dizer, um problema sério é quando nós quebramos princípios de Deus. Se quebrar princípio humano já é complicado. É ou não é? Quando você dá a sua palavra para alguém, você quebra a sua palavra, isso não gera problemas? Sim ou não? Você compra algo e se compromete em pagar. Você pagar o que você comprou é um princípio, sim ou não? Se você não paga, você tem problemas. Se você fala mal de uma pessoa, você quebrou um princípio, você arrumou. Deixa eu dizer uma coisa, só um parênteses. Você não tem o direito de falar mal de ninguém. Eu não tenho o direito de falar mal de ninguém. Não importa, pastor, mas ele é muito ruim mesmo. Ok, não tem direito mesmo assim.
Não tem jeito. Então, quebra um princípio, vai ter problema. Então, se quebramos princípios naturais, já geramos problemas. Imagina quebrar princípio espiritual. Aí a gente vai se lascar de verdade. Então, as pessoas, não é que nós não sabemos o que fazer, é porque a gente se lasca fazendo o que a gente quer. Então, precisamos andar debaixo de conselhos eficazes. Saber o que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fizer o que deve ser feito, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, é impossível. É impossível. Se você fizer o que deve ser feito, é impossível você ter problema, é impossível. É como uma conta matemática. Se você der resultado para uma soma como deve ser, você vai receber um certo. Mas se você der resultado para uma soma que não é o correto, você vai receber um errado, você vai receber um X. 2 mais 2 é 4, mas se você insistir em colocar 5, você vai tomar um X. Você está entendendo? Então você tem que ter comportamentos que se alinham com aquilo que deve ser feito. E aí, depois que você acertou, continua fazendo o que dá certo. Isso é disciplina. Você continua fazendo. Mas aí as pessoas deixam de fazer o que deve ser feito. Disciplina tem 2 marcas muito importantes na disciplina. Além do planejamento, ela tem que ter intensidade. O que é intensidade? É manter o ritmo. Sabe aquele carro 1000? Quem já viajou de carro 1000 aqui? Assim, uma viagem um pouquinho mais longa. Vai pra praia, pronto. Você não vai pra praia, Bertioga, 70 km daqui, 80 km por aí, aqui pertinho. Quando você vai pra praia de carro 1000, vai tranquilo, sim ou não? Sim ou não, gente? Por que vai tranquilo? Porque é 10. E pra voltar? Aí é difícil. Aí é o seguinte, você saiu de Bertioga, tem aquele retão, né? Você passa o posto da polícia rodoviária. Ali você tem que, pisar o que dá ali o carro 1000. Porque quando chegar a serra, você tem que aproveitar o ritmo. Agora, aí você pegou o ritmo, né? Você pegou a velocidade, quando você começou a subir a serra. Quando você virou a primeira curva da serra, tem um miserável na sua frente, a 30 por hora. Aqui ninguém nunca passou por isso, né? Aí você tem que pegar e reduzir para uma segunda, que o motorzinho do bichinho vai, grita ali, você fala, agora o motor cai, agora não tem jeito mais não. Às vezes a gente descer e caminhar de pé do lado do carro, chega mais rápido. Sabe por quê? Perdeu a frequência, a intensidade, o ritmo. Disciplina não pode perder o ritmo, não. Você tem que continuar no ritmo de fazer. Porque o dia que você parar, para você retomar o ritmo de novo, vai demorar. Já viveu a experiência desse tipo? Você estava muito bem em algo, aí você deu aquela paradinha. Não, eu vou só dar uma encostadinha aqui para tirar uma foto aqui na cachoeira aqui da serra. Não, vou dar só uma paradinha aqui para beber essa água que vem da serra, essa água limpa da fonte gloriosa, essa água aqui. Ai, que bobagem. Parou, meu irmão, e depois para subir essa serra é muito difícil. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. A nossa vida familiar é a mesma coisa. Os nossos negócios é a mesma coisa. Se você vem num ritmo, se você parar, se você interferir na disciplina, se você deixar de fazer o que tem que fazer, você vai sofrer danos. Cuidado com as pausas, tá? Cuidado com as pausas. As escrituras nos contam a história de um homem que a própria escritura dá um testemunho dele, do coração dele. Sabe qual é o testemunho que as escrituras dão do coração dele? Que o coração dele era conforme a vontade de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós ouvimos isso, o coração de Davi era conforme a vontade de Deus. A ideia que nós temos é de uma pessoa que vai ter mais chance de errar ou menos chance de errar? O que você acha? Mais chance ou menos chance? Menos chance, não é isso que a gente pensa? Poxa, ele tem o coração conforme a vontade de Deus, então ele vai ter menos chance de errar. Só que Davi um dia, ele apertou o botãozinho da pausa. Sabe o botãozinho da pausa? E resolveu dar uma pausa. Davi sempre foi, sempre, não era com frequência, ele era sempre foi um homem de guerra, sempre foi. Todas as batalhas de Israel, ele estava envolvido nessas batalhas. Isso fazia parte do caráter dele. Davi, no final da vida dele, já estava velhinho, e não tinha conversa não. Ele velhinho, ele estava com a espada na mão e lutando com gigantes. Doido ele. Um dia ele quase morreu, quase mataram ele.
um gigante com um espírito vingativo muito poderoso dentro de si, intentou matá-lo. Se não fosse Abissai na vida de Davi. Então Davi sempre foi um homem de guerra, sempre esteve envolvido com batalhas, com luta. Por quê? Porque Davi entendia que se ele quer conquistar, ele tem que lutar. Se ele quer manter a conquista, ele tem que continuar conquistando, lutando. O nosso desafio não é conquistar só, o nosso desafio é conquistar e manter as nossas conquistas. E para você manter as suas conquistas, você não pode dar pausas. Mas um dia Davi deu uma pausa na vida dele. E quando ele deu uma pausa na vida dele, o momento da distração ganhou o coração de Davi. E quando o momento da distração ganhou o coração de Davi, ele olhou para uma mulher. E ele desejou uma mulher que ele não poderia desejar. Ele desejou uma mulher que ele não poderia desejar. Mas ele era o rei de Israel, o grande Davi. Ele tinha poder para ter o que quisesse. Ele mandou trazer aquela mulher que não era dele, era de outro homem. E ele se deitou com aquela mulher. E ele gerou um filho naquela mulher. E ele colocou o esposo daquela mulher, que era um soldado muito importante no exército de Israel. Deu uma ordem para que colocasse o marido daquela mulher, que era um homem fiel e leal a ele, na frente da batalha para que ele morresse, para que ele pudesse ter a mulher só para ele. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque ele deu uma pausa na intensidade dele. Batseba fica grávida, Batseba tem um filho. Esse filho nasce, mas esse filho morre. Qual é o ensino que nós temos dessa história? De que ações construídas ou resultados que são gerados nos meus momentos de pausa vão gerar e vão trazer morte e sofrimento na minha vida. Alguém aqui quer viver momentos de morte e dor na sua vida? Então não dê pausas. Não dê pausas em relação ao que você deve fazer. Faça o que deve ser feito. Pastor, como saber se eu estou errando? Muito simples, eu quero compartilhar 5 pontos com você hoje sobre isso. Só 5, tem muito mais, claro, mas só apenas 5 que podem te ajudar a esclarecer se você está errando. Porque ninguém tropeça numa montanha, irmãos. Ninguém vive tragédia de um dia para o outro. Ninguém perde tudo do dia para a noite. Ninguém perde a família do dia para a noite. Ninguém perde o marido do dia para a noite, a esposa do dia para a noite, o filho do dia para a noite. Um filho não entra nas drogas de um dia para a noite. Não é assim. Os filhos não se envolvem com a prostituição e com o crime do dia para a noite. Como saber se eu estou errando? Em primeiro lugar, você vai estar errando quando você trocar os valores das Escrituras. Primeiro ponto é esse. Se você trocar o valor das Escrituras, se você trocar os princípios da palavra de Deus, se você começar a trocar os princípios da palavra de Deus, isso é um sinal que você está errando. Tiago capítulo 4 versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você não pode trocar os valores de Deus. Você não pode fazer o que Deus quer e fazer o que você quer. Você não pode. Você me ouviu? Quantos me ouviram aqui? Você não pode fazer o que Deus quer e o que você quer. Você não pode. Ou você faz o que Deus quer, ou você faz o que Deus quer. Tiago no capítulo 4 versículo 8 ele diz: ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? Intenção dividida. Você não pode ter intenção no seu coração dividida. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Pastor, então eu sou obrigado a fazer tudo que Deus quer? Não, quem disse que você é obrigado, meu Deus do céu? Quem disse? Quem disse que a Tânia é obrigada a fazer tudo que Deus quer? Não, Tânia, você não é obrigada a fazer tudo que Deus quer, não. Israel, irmãos, sabe qual era o grande problema, a grande dificuldade, a luta de Israel? É porque quando Israel entrou em Canaã, Deus deu uma ordem para eles. Deus falou assim: expulsa todo mundo que está aí. Não deixa ninguém aí, não. Vocês vão entrar aí e o seguinte, vocês não podem se misturar com esse povo que está aí, não, que esse povo aí, esse povo é ruim. E por causa da maldade e da iniquidade deles, eu estou tirando a terra deles e dando para vocês. Foi isso, irmãos. Os heteus, os amorreus, os jebuseus,
os heveus, todos os zeus que moravam em Canaã, perderam a posse da terra, sabe por quê? Porque fizeram o que era mal. Então Deus tirou deles porque eles cometeram iniquidade e deu para Israel. Aí Deus diz o que para Israel, Helene? Vocês vão entrar lá, mas tira tudo que está lá. Vocês não podem habitar em Canaã com os valores das pessoas que estão lá, porque senão vocês vão se lascar, vocês vão se dar mal. Beleza? Beleza. Só que quando Israel entra, o que eles fazem? Eles fazem o contrário, meu Deus do céu. Parece com alguém isso, não parece? Deus fala para fazer algo e vai lá e faz o contrário. E eles não expulsam aqueles povos de lá. O que aconteceu com isso? Eles começaram a se misturar com aqueles povos, com a cultura daqueles povos, com os valores daqueles povos. Deixa eu te dizer uma coisa, você é o resultado das pessoas com as quais você convive. Você é o resultado dos relacionamentos que você permite estarem dentro da sua casa. Você é o resultado dos relacionamentos que você se assenta para ser influenciado por eles. O ser humano é totalmente influenciável. Israel então entra em Canaã, foi influenciado pela cultura daquele povo. E qual era o poder da cultura daquele povo? Ou o poder mais prejudicial da cultura daquele povo? Era o Deus que ele serviu. Ele serviu um Deus chamado Baal. O Baal era o Deus da prosperidade. Baal era o Deus da fecundidade. Então é o seguinte, as pessoas plantavam e faziam cultos a Baal para que a colheita deles fossem prósperas. Israel entrou naquela terra, servindo a Jeová, só que conheceram a Baal. E quando eles conheceram a Baal, eles pensaram, Baal pode também me dar o que eu quero. E Israel tentou ser povo de Deus, servindo a Baal. Isso não dá certo. Não tem como você ser povo de Deus servindo a Baal. Deus não divide a glória dele com ninguém. O que significa Deus não dividir a glória dele com ninguém? Deus não divide a manifestação dos atributos dele com ninguém. Deus não divide a manifestação da grandeza dele com ninguém. Deus não divide a manifestação da excelência dele com ninguém. Então quando nós o servimos, mas nós queremos servir, metaforicamente falando, Baal, vamos ter problema. Por quê? Porque os valores de Baal são diferentes dos valores do Senhor. Sabe como era feito o culto a Baal? Um dos cultos que Baal reivindicava para si? Um dos cultos que as pessoas que adoravam a Baal prestavam a ele, sabe como era? Eles iam até o templo de Baal. E os homens, eles eram os cabeças das famílias, e eles queriam a prosperidade para suas colheitas. Quando eles chegavam no templo de Baal, tinham mulheres prostitutas. E esses homens se prostituíam com essas mulheres para que Baal abençoasse a colheita deles. Eram chamadas as prostitutas cultuais. Era isso que tinha lá no templo, no serviço do culto a Baal. Quem serve a Baal não tem como servir o Senhor. Israel, irmão, sofreu muito por causa disso, mas sofreu muito, a ponto de Deus ordenar, sabe o que, sobre a nação do povo dele? Por isso estou lhe dizendo, não é o diabo que amaldiçoa, não. A maldição é uma consequência da minha escolha, da sua escolha, da nossa escolha em desobedecermos a Deus. Deus amaldiçoou a nação de Israel com uma seca de 3 anos e meio. Por causa do pecado deles. Quando Deus resolveu encerrar o período dessa maldição, Deus levanta um profeta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, profetas são as oportunidades de Deus para transformarmos a história da nossa vida. Profetas são oportunidades de Deus para transformarmos a rota de ruína em uma rota de graça, de alegria e de prosperidade da nossa vida. Mas quem é esse profeta? É o profeta que fala pelas escrituras do Senhor. Não é o eis que te digo, não. Esses, eu acredito, irmãos, no ministério profético, mas eu não estou falando do ministério profético, eu estou falando da profecia. A mais completa profecia é o que está escrito nesse livro aqui, ó. Tudo que você precisa de profecia está escrito nesse livro. Palavra por palavra, promessa por promessa. Profeta é aquele
que traz aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então ele levanta um profeta. Quem foi esse profeta? Foi Elias. E Elias, ele chama todo o povo de Israel. E Elias diz o que para Israel? Todo mundo reuniu, a multidão reuniu. E Elias diz o que, pastor Alexandre? Se vocês querem servir a Deus, sirvam. Se vocês querem servir a Baal, sirvam. Então ninguém é obrigado a servir a Deus, não. Você pode servir a Baal, ele disse. Mas se é o Senhor, que seja só o Senhor. Se é a Baal, que seja só a Baal. Eu não posso trocar os valores. Eu não posso ter ânimo dobre. Eu tenho que decidir quem eu vou servir. Ou você mente ou você fala a verdade, querido. Ou você é justo ou você é injusto. Ou você se santifica, ou você é profano. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Não tem como dividir. Uma fonte que jorra água doce nunca vai jorrar água amarga. Não pode. Ou jorra água doce ou se jorra água amarga. Como saber se eu estou errando? Se você estiver trocando os valores das Escrituras. Se você estiver fazendo aquilo que as Escrituras dizem para você não fazer, você está errando. Segundo lugar, como é que eu vou saber se eu estou errando? Quando eu não honro a Deus e não honro as pessoas. Se você não honra a Deus e você não honra as pessoas, você está errando. Todas as vezes que você não honrar a Deus e você não honrar as pessoas, você vai errar. Nós temos que honrar a Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 6, irmãos. Tem gente que pensa que o assunto do livro de Malaquias é dinheiro. E não é. É honra. O assunto de Malaquias é honra. Como o Senhor não divide a glória dele com ninguém, então é muito importante definir quem é o Senhor. Jesus nos ensinou sobre isso em Mateus. Não podeis servir a dois senhores. Ou servir a um e agradar a um e desagradar ao outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Jesus ensinou sobre isso em Mateus. Mas Malaquias, agora o próprio Senhor está ensinando para o povo dele sobre honra. O assunto não é dinheiro, é honra. E ele trata a honra se referindo àquilo que pode governar o coração das pessoas. Então ele vai de forma objetiva naquilo que corrompe o valor da honra. Deixa eu lhe dizer, dinheiro corrompe o valor da honra. Por causa de dinheiro, filhos desonram seus pais. Eu conheci um homem que o pai dele está movendo um processo contra ele por causa do que ele fez com o pai. O pai está errado? Está errado também. Está errado, o pai está errado. Só que o pai não é crente. Ele é. Dinheiro corrompe a honra. Eu conheço amigos de anos que romperam seus relacionamentos. Sabe por quê? Por causa do dinheiro. Isso é desonra. Eu conheço pessoas que foram ajudadas em momentos difíceis por algumas pessoas. E aí a coisa deu uma melhoradinha. Né? Ele foi lá por causa do dinheiro. Passou a perna no amigo. Isso é honra? Isso é desonra. O dinheiro é uma fortaleza para estabelecer desonra nos nossos relacionamentos. Deus sabe disso. Então em Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 6, ele diz o seguinte: que o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. E aí o Senhor pergunta: se eu sou pai e se eu sou o Senhor, onde é que está a minha honra? Onde é que está o teu respeito comigo? Eu tenho que honrar a Deus. Ah, pastor, eu honro a Deus quando eu cumpro a sua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Obediência aos mandamentos é para preservar a nossa vida e dar um testemunho de honra a Deus. Mas quando é feito na sua integralidade. Existem pessoas que oram, que adoram, servem o ministério, mas o Deus deles é o dinheiro. Eles não conseguem entender que tem que ser fiel na sua vida financeira.
Por que eles não conseguem? É simples. Porque tem essa fortaleza dentro dele. Sabe o que nos prende? Tudo que nos prende é o que é forte. O que não é forte não nos prende, sim ou não? Não é lógico esse raciocínio? Somos aprisionados por algo que é mais forte do que nós. Sabe quando nós deixamos de mentir? Quando nos tornamos mais fortes do que o poder da mentira. Aí nós andamos na verdade. Sabe quando deixamos de difamar as pessoas? Quando somos mais fortes do que esse comportamento e essa atitude de difamar e falar mal das pessoas. Sabe quando seremos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nas nossas primícias? Quando formos mais fortes do que o governo do dinheiro na nossa vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quem nos governa é quem nós amamos. Quem nos governa é quem nós amamos. Eu mando na Gigiana pouquinho, mas só esse pouquinho já tá bom demais da conta, gente. Vocês nem imaginam quanto tá bom. E ela se sujeita, porque ela me ama. Gigiana manda em mim. Manda muito. Não, manda de verdade, manda mesmo. Não manda, Léo? Cadê o pastor Léo? Manda ou não manda, Léo? Pode falar, Léo, não precisa proteger não. Todo mundo já sabe, todo mundo sabe essas coisas. Todo mundo sabe que ela manda em mim. E eu deixo ela mandar. Porque eu amo ela, irmãos. É prazeroso você obedecer quem você ama. Ou não é? Quem nos governa é quem tem o nosso amor. Quem nos domina é quem tem a nossa devoção. O altar que se impõe sobre nós é o altar que nós nos dobramos com permissão nossa. Quer saber se você está errando? Se você desonra a Deus, você está errando. Se você não honra as pessoas, você também está errando. O livro de Hebreus capítulo 10, versículo 24, o autor de Hebreus diz que eu devo considerar uns aos outros. Considerar, e a palavra considerar ali significa respeito, reciprocidade, cuidado, bondade com as pessoas. Porque se eu estimar uns aos outros, Hebreus capítulo 10, isso vai estimular o amor mútuo, é o que o texto diz, e as boas obras das pessoas. Você quer que as pessoas façam coisas boas? Você quer que alguém faça alguma coisa boa para você? E se não for para você, para alguém? Honra as pessoas. Considera as pessoas. Respeita as pessoas. A palavra de Deus está dizendo que se eu considerar as pessoas, se eu respeitar as pessoas, se eu honrar as pessoas, eu vou estimular a prática do amor e das boas obras na vida das pessoas, pastor Alexandre, o que está escrito na Bíblia. Agora eu quero que as pessoas melhorem. Deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente que quer que o mundo seja melhor. Vamos melhorar o mundo. Esquece, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Não queira melhorar o mundo, melhora você. Se você melhorar você, você vai melhorar as pessoas que estão ao teu redor. Se as pessoas ao teu redor forem pessoas melhores, as pessoas que se relacionam com essas outras pessoas serão melhores. E aí sim o mundo vai melhorar. Mas melhora você primeiro. Isso é um conselho bíblico. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos mutuamente, consideremos-nos também uns aos outros. E isso vai estimular a prática do amor das boas obras. E a palavra amor é a forma como Deus ama. Quer saber se você está errando? Em primeiro lugar, se você estiver trocando os valores das escrituras, você está errando. Em segundo lugar, se você não estiver honrando a Deus e as pessoas, você está errando. Terceiro ponto, terceiro lugar, como saber se você está errando? Quando você abandona práticas espirituais, aí você está errando. Então quando você começa a trocar os princípios da palavra de Deus, é um sinal que você está errando. Quando você começa a desonrar a Deus, quando você começa a desonrar as pessoas, é um sinal que você está errando. Quando você começa a desrespeitar as pessoas, quando você começa a falar mal das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa: se você conhece, se relaciona com alguém que tem por hábito falar mal de alguém, fique esperto, essa pessoa está no caminho do erro. Fica esperto, ela está no caminho do erro. E se ela está no caminho do erro e você está ouvindo ela no caminho do erro, significa que você também está nele. Faz sentido isso?
Eu só ouço alguém que caminha pela mesma estrada que eu trilho. Ou não é assim? Então, se você convive com alguém que fala mal das pessoas, que difama as pessoas, pastor, mas a pessoa está errada, o que eu vou fazer? Você vai orar por ela, meu querido. Ela já está lascada, você vai falar mal dela, vai ajudar o quê? Ora por ela, que pode ser que salve essa alma aí ainda. Abençoa ela. Jesus, abençoa essa pessoa aí que está tudo atrapalhada. Daqui a pouco nós vamos falar do que você pode fazer, tá? Com alguém que está tudo atrapalhado. Práticas espirituais. Se você abandona práticas espirituais, isso significa que você está no caminho do erro. Gálatas capítulo 5, versículo 17 fala sobre isso. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5 que a carne, ela luta contra o espírito. E Paulo está falando ali dos motivos da nossa carne, daquilo que é inerente à nossa natureza humana. Paulo está falando daquilo que faz parte da nossa humanidade. E o que faz parte da nossa humanidade, ele vai contra o que Deus quer. Aquilo que você é como homem natural, aquilo que você faz como mulher natural, isso vai contra o que Deus quer. Essas são as obras da carne: idolatria, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. Tudo isso é obra da carne. Então Gálatas 5,17, Paulo está dizendo: o espírito milita contra a carne. Tem uma luta, porque são opostos entre si, e eles não querem que façamos o que Deus quer. Então, terceiro comportamento que significa que você está errando é quando você abandona práticas espirituais. Quando você deixa de fazer aquilo que o fruto no espírito nos estimula a fazer. Aquilo que o fruto do espírito nos estimula a fazer. Gálatas 5:23. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando práticas que dizem respeito à nossa espiritualidade deixam de ser manifestas, isso significa que você está errando. Pastor, mas eu pensava que era deixar de orar e ler a Bíblia. Calma lá. Quando você deixa de frutificar no Espírito Santo, coloca ali o Danilo 5:23. Coloca aqui na lateral o texto 5:23. 22:23. Quando você deixa de frutificar na essência do Espírito Santo, fica tranquilo, você vai deixar de orar mesmo. Não tem como você orar. Impossível você orar. É impossível, Alexandre, impossível. A carne luta contra o espírito. Quem prevalece, manifesta seus comportamentos. Se a carne prevalece, a idolatria, a feitiçaria, a lascívia, a prostituição, a glutonaria, a bebedice, a inveja, a feitiçaria. Não, pastor, graças a Deus eu não sou feiticeiro não. Deixa eu dizer uma coisa: se você é desobediente, você é feiticeiro. Se você é rebelde, porque desobediência é a ação do rebelde. Rebelde, o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. As escrituras nos ensinam sobre isso. Então, se a tua carne prevalece, você manifesta os comportamentos da carne. Agora, se é o espírito que prevalece, 22, cadê o 22? 22, 23, está tudo. O 22 está ali. Vocês estão ficando bom no negócio, hein? Gostei. Mas o fruto do espírito é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E contra isso não há lei. Então, se você pratica princípios espirituais, você frutifica no Espírito Santo e você vai orar. Agora, se você quebra essa lei, você não vai orar. Esquece, você não vai orar, você não vai se apaixonar pelas escrituras, você nunca vai conseguir praticar um jejum. Nunca vai conseguir. Nunca, nunca. Por que você nunca vai praticar um jejum? Porque a glutonaria é a obra da carne. Faz sentido isso para vocês? Nunca. Quem vive na prática das obras da carne, frutifica na carne, quebra princípio espiritual, quebra práticas espirituais. Agora, quem frutifica no Espírito Santo, práticas espirituais. Você vai orar, você vai ler as escrituras. Como é que um feiticeiro vai ler a Bíblia? Como é que um faccioso vai ler a Bíblia? Vai querer ler a Bíblia? Como é que alguém que se prostitui vai querer ler Bíblia?
Ele vai querer revista pornográfica, ele vai querer entrar na internet, acessar site pornográfico. É isso que ele vai querer ler Bíblia. Não vai, gente. Quando é que eu sei que eu estou errando? Quando eu abandono práticas espirituais. Deixa eu dizer uma coisa. É muito comum na igreja terem pessoas que abandonam práticas espirituais. Mas existem pessoas que abandonam práticas espirituais de forma consciente e proposital. Se você pegar a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5, Paulo conta uma história lá de um moço. Coríntios capítulo 5. Quer ver qual versículo? Coríntios capítulo 5. Espera aí. Deixa eu achar aqui, isso aqui é importante. Versículo 1. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, porque Paulo ficou sabendo de algo que estava acontecendo na igreja. Porque tinha um moço lá nessa igreja que estava querendo possuir a mulher do próprio pai. Vocês acham isso comum? Mas essas coisas acontecem dentro da igreja. Dentro da igreja de Corinto tinha um moço lá, um endemoniado, um enviado do inferno. A Bíblia diz que existem pessoas que são cães do inferno. São cães do inferno. Sabe o que é isso? São pessoas enviadas do inferno para corromper a igreja. São pessoas enviadas do inferno, irmãos, para corromper a igreja. Essas pessoas, elas não são o joio crescendo no meio do trigo, tá? Elas não são. Isso é outra história. Elas não são o joio. Essas daí, elas estão a serviço do diabo. E essas pessoas, nós temos que denunciar essas pessoas e meter fogo nelas. Tem que meter fogo mesmo. E isso é muito comum nas igrejas, tá? São cães enviados do inferno para perverter e corromper a fé das pessoas, para corromper a saúde espiritual das pessoas. Na igreja de Corinto não era diferente não. Tinha um moço dentro da igreja de Corinto que ele estava desejando possuir a mulher do seu próprio pai. Está lá no versículo 1. E isso se tornou evidente na igreja a ponto de chegar para Paulo essa história. E Paulo, na autoridade apostólica dele, debaixo de uma autoridade do Espírito Santo, Paulo diz o que deve ser feito. E primeiro Paulo exorta a igreja, primeiro Paulo chama a atenção da igreja. Paulo diz: olha, isso está acontecendo no meio de vocês, vocês sabem que isso está acontecendo, vocês sabem que isso tudo está se movendo no meio de vocês, mas vocês andam ensoberbecidos e vocês não chegaram nem a se lamentar contra isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão aceitando isso que está acontecendo aí. E vocês não estão lamentando para quem? Uns para os outros? Não, para o Senhor. Se colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, livra-nos disso. E nem se lamentar, vocês se lamentam. Versículo 2: para que fosse tirado do meio de vocês esse ultraje. Deixa eu lhe dizer, quando homens e mulheres que estão no meio da igreja têm o propósito de contaminar a igreja, isso é um ultraje a Deus. E sabe qual é o nosso papel? Nós, como pastores, os pastores da igreja, líderes da igreja e filhos, nós temos que denunciar isso com todas as forças da nossa alma, porque senão seremos tomados como cúmplices disso. Deixa eu te fazer uma pergunta: alguém quer ser cúmplice de algo profano que ultraja a glória do Senhor? Alguém quer? Temos que denunciar, porque são cães do inferno, enviados pelo diabo. O versículo 3 de 1 Coríntios 5, Paulo diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Olha o que Paulo diz aqui: eu já sentenciei, como se eu estivesse presente, o autor de tal infâmia. Paulo diz: eu já sentenciei. Eu já sentenciei. Eu já coloquei sentença sobre essa pessoa. Sabe por quê? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem autoridade para invocar juízo de Deus sobre o que é profano. Sabiam disso? Claro que isso tem que ser feito com muito temor, irmãos, mas muito temor. Algumas igrejas, sabe como é que elas fazem? Eu não estou dizendo que está errado não, mas é o modo de algumas igrejas, elas excluem as pessoas. Eu penso que isso tem que ser feito. Na história da nossa igreja nós já excluímos uma pessoa. Só uma única pessoa na história da nossa igreja nós excluímos, que não tinha jeito, teve que excluir. Mas hoje eu sei ferramentas mais poderosas do que isso. Vai chegar uma hora que a gente tem que excluir.
Mas antes de excluir, eu vou orar. Nós vamos orar. Irmãos, tem anjo de Deus. Tem gente que pensa que anjo é só para trazer a bênção, né? O povo vai lá para o livro de Daniel e diz: ó, Daniel orou e veio o anjo da bênção e abençoou, né? Não. Tem anjo que traz a bênção, mas tem anjo no céu. Quantos aqui já ouviram falar da história de Sodoma e Gomorra? Lembra aquela cidade profana? As escrituras dizem, a história secular narra que a história de Sodoma e Gomorra era um povo profano. Era complicado o negócio ali. Sodoma e Gomorra foi completamente destruída. Sabe quem destruiu Sodoma e Gomorra? Foi um anjo da parte de Deus. Irmãos, esse anjo veio e fez assim, ó, acabou com a cidade. Versículo 4, olha o que Paulo diz. Versículo 3, eu já sentenciei como se estivesse presente o autor dessa infâmia. Versículo 4, e em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. Tal pessoa. É isso aí. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque hoje, a partir de hoje eu comecei hoje a orar a Deus. Senhor, pessoas que querem abandonar a prática da tua verdade de forma deliberada e proposital para contaminar os teus filhos, a minha oração é: tira, Senhor, tira do nosso meio, arranca do nosso meio comum, arranca, Senhor, mas com raiz e tudo, arranca do nosso meio. Irmãos, eu sou pai do Clodoaldo Filho, do Marco Antônio e da Anne. Você é pai da Júlia. Você tem seus filhos, não tem? Se alguém entrar na sua casa para contaminar e prejudicar a vida do seu filho, você é capaz de fazer o quê? Entre proteger o teu filho e alguém que vem para destruir a sua casa? Ah, meu irmão, vai tomar demais da conta. Meu irmão, eu vou fazer loucura, mas que vai tocar nos meus filhos, não vai não. Ou você não faz isso também com seus filhos? Ou está lá destruindo a sua família, destruindo seu filho? Ô, meu amado, não faça isso com meu filho não. E ele está lá matando seu filho lá. Ô, Jesus, não permite. O quê? Jesus, daqui a pouco eu oro. Deixa ele resolver isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa. A minha oração a partir de hoje é: Senhor, arranca. Senhor, se são cães do inferno, já está resolvido. Se são cães do inferno, eles já decidiram, eles já fizeram a sua escolha. Se são cães do inferno, eles já decidiram quem é o seu adestrador. Tem pessoas que são adestradas por Satanás e os seus demônios. São adestradas. A língua é maliciosa. O comportamento é dissimulado. A gente conhece pessoas assim, quando nós a vemos. Sim ou não? Conhecemos ou não conhecemos? A partir desse texto, 1 Coríntios 5, versículo 1 em diante, a exortação de Paulo, em primeiro lugar a exortação de Paulo é contra a igreja. Paulo diz: e vocês não fizeram nada. Nós não vamos ficar passivos, amém, irmãos? Nós vamos meter fogo. Vamos meter fogo. A igreja está crescendo, as pessoas vêm. E quando vem gente, deixa eu dizer, vem gente do quanto é tipo. Eu não estou querendo tomar cuidado agora e falar mesmo, não. Eu sei que o nosso culto vai para a internet, é transmitido ao vivo. Eu quero falar isso mesmo. Vem gente do quanto é tipo. Vem pessoas de Deus, vem pessoas que não têm Deus, e vem enviados do diabo. Enviados do diabo, venham. Porque pode ser que tenha chance para você, mas que nós vamos meter fogo, nós vamos meter fogo. Vamos meter fogo, vamos meter fogo. Se quiser se converter, irmão, Jesus, mas se não quiser, vai certificado para o inferno. Pronto, nós vamos certificar. Pronto, é isso daí. Né? Aqui a gente dá muito certificado, não dá? Aqui dá certificado de batismo, aqui dá certificado de apresentação de criança, aqui dá certificado de formação de conta, dá certificado de tudo. Pronto, vamos certificar. Vamos chamar, meu amado, vem aqui à frente, nós queremos certificar como enviado para o diabo. Está aqui você, está certificado. Igreja, vamos aplaudir o Senhor por isso. Você pode ir para o seu lugar. Vamos lá, gente. Quarto ponto, como você vai saber se você está errando? Ai, pastor, não gostei disso. Deixa eu dizer uma coisa, sabe quem que não gosta da justiça? É o injusto. Sabe quem não gosta do santo? É o profano. Sabe quem não aceita a luz? Quem está nas trevas. Evangelho de João capítulo 3 diz que a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por quê? Porque eles estavam em trevas. Quem está na treva não quer luz. Então fica tranquilo. Se o seu coração incomodou com o meu discurso, vigia, tá? Vigia.
Quem se incomoda com a verdade é quem está no engano. Quem se incomoda com a justiça é quem está na injustiça. Simplesmente assim. Um oposto atrai o outro, tá? Um oposto reivindica a ausência do outro. É assim que funciona. Isso é pensamento lógico, é assim que funciona. Mas vamos lá, vamos fechar o parênteses. Pronto. Já lavei minha alma. Vamos lá. Quarto ponto. Quer saber se você está no erro? Primeiro lugar, é quando você troca os valores das escrituras. Segundo lugar, é quando você não honra a Deus e as pessoas. Terceiro lugar, é quando você abandona práticas espirituais. Quarto ponto que indica que você está no erro, é quando você abandona a sua família. Quer saber se você está no erro? É quando você troca a sua família por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que ocupar a importância da sua família está dizendo, você está no erro. Paulo escreve a Timóteo, e Timóteo, as duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, Timóteo foi um discípulo muito querido de Paulo, foram cartas de aconselhamento de Paulo para Timóteo. Porque Timóteo era um jovem pastor, Israel. Era um moço, um jovem pastor que estava começando e que iria continuar o legado de Paulo. Então Paulo dá muitos conselhos para Timóteo. E um conselho que Paulo dá para Timóteo é esse. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, ele nega a fé e é pior que o descrente. Quer saber se você está errando? É quando você dá sinais de abandono da sua família. E abandonar a família não significa que você tem que ir embora de casa, não. Tem muito homem que abandonou a sua família e está morando dentro da mesma casa. Tem muito marido que já abandonou a sua esposa e está dormindo na mesma cama que ela. Tem muito pai que já abandonou os filhos, apesar de chegar do trabalho todo dia e encontrar os filhos em casa. Tem muita mulher que já abandonou o seu marido, apesar de continuar cuidando das roupas dele, fazendo comida para ele. Tem muito filho que já abandonou seus pais, apesar de dizer, sim senhor, bença pai. Quer um sinal de que você está errando? É quando você abandona a sua família. Se você não tem testemunho diário, frequente, de zelo e cuidado com a sua família, isso é um sinal que você está errando. Quer saber se você está errando? É quando você troca os valores da palavra de Deus pelos seus valores. É quando você deixa de honrar a Deus e as pessoas. É quando você abandona as práticas espirituais. Mas é também quando você abandona a sua família. Isso é um erro, isso é um sinal que você está errando. Não tem como você estar acertando. Quando você larga a sua família e vai para o campo de futebol. Não estou dizendo que você não tem que ir para o campo, não. Mas se para a sua família significa abandono, você está errando. Se você vai sair com os teus amigos e abandona a sua família e deixa a sua família em casa, você está errando. Uma relação familiar, ela tem que ser consensual. Acordo. Tudo tem que ter acordo. Eu já fui assistir o meu time jogar. Querida, o que você acha? Eu posso ir? Eu não estou pedindo permissão só. Eu estou entrando em acordo com a minha esposa. Não está entendendo? Estou entrando em acordo, não é permissão só. Estou entrando em acordo com ela. Porque eu não posso abandonar minha família. Todas as minhas viagens, eu entro em acordo com Gigiana. Querida, olha, tá isso, o que você acha, meu bem? Porque se ela não concordar, eu não posso ir, porque senão eu estou pecando. Se eu abandonar minha família, eu estou errando. Quinto ponto, para nós concluirmos, que pode dizer se você está errando. Se você troca os valores das escrituras, você está errando. Se você desonra a Deus e as pessoas, se você não honra e não respeita a Deus e as pessoas, você está errando. Se você abandona as práticas espirituais, você está errando. Se você abandona a sua casa, a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, você está errando. Sexta-feira nós tivemos, irmãos, um momento extraordinário aqui. Eu senti a falta de muitos irmãos aqui sexta-feira na nossa rede de casais. Estava cheia a igreja, estava lotada a igreja, mas faltaram muitos irmãos. Você que não veio, você perdeu. Perdeu mesmo. Porque o que aconteceu naquela sexta não tem como repetir mais. Muito bonito. Você precisa investir na sua família. Dinheiro não salva a sua família, mas princípios e valores salvam a sua família. Nunca se esqueça disso.
Nunca se esqueça disso. Quinto ponto que pode indicar que você está errando é quando você se distancia da igreja, quando a comunhão com a igreja perde importância. Isso é um sinal de que você está errando. Hebreus 10, 25 aponta sobre isso. Sabe, algumas pessoas, tem um grupo de pessoas aí hoje que são intitulados os desigrejados. Quantos já ouviram falar? Eu queria saber como é que eles se relacionam com esse texto de Hebreus 10, 25. Joga ali Hebreus 10, 25. Porque eles precisam explicar isso, os desigrejados. Porque quando eu abandono a comunhão com a igreja, isso é um sinal que eu estou errando. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Coloca na versão da NVI, por favor. O NVI, dá uma pesquisada na internet, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V rapidinho. Vai lá. A versão NVI, ela é bem mais objetiva nesse texto. Isso aqui é um sinal de que a coisa está mal, mas mal. Tá, como diria papai, né? Está despinguelando. Alguém sabe aqui o que é pinguela? Quem aqui sabe o que é pinguela? Levanta a mão. Ó, o pastor Hermes que é do norte, o Ronaldo, a Cleide, o Lúcio, só. Então vou falar pra vocês o que é pinguela. A Rose, a vozinha. O que é pinguela? Tem um rio passando aqui, ó. Tem um rio. Aí você quer passar para o outro lado do rio e não tem ponte. Aí o que você faz? Eles vão lá, derrubam a árvore, pegam um pedaço de pau, joga esse pedaço de pau do outro lado, né, que cai lá no barranco, na margem do outro rio. Então, para atravessar o rio agora, você tem que esse pedaço de pau. Como é que chama esse pedaço de pau? Pinguela. Fala a verdade, gente. Essa igreja Betel é demais, né? Olha o que agregou no seu conhecimento, hein? Chama pinguela. Pinguela, então, é esse pedaço de pau que liga uma margem à outra. Chama pinguela. O que é muito comum nas pinguelas? O que é muito comum? Como? Não, o que é comum? A gente pensa que é quebrar, não. Pinguela, não, é difícil quebrar uma pinguela. Porque quando eles quebram a madeira para colocar, eles colocam uma madeira boa. O que é comum numa pinguela é ela rolar. E, irmãos, é uma tragédia quando a pinguela rola. Porque é o seguinte, as pinguelas não tem corrimão. Corrimão são as pinguelas mais modernas, né? Pinguela moderna tem corrimão, né? Eles pegam assim numa árvore que está perto do barranco e amarram uma corda num pedaço de pau, uma buia, atravessa e amarra do outro lado. É aquele que corrimão que vai e volta, né? Mas a pinguela original, não tem corrimão. Você tem que caminhar. Quem tem pastor Hélio na pinguela está perdido, né? Como é que chama o negócio que gira tudo, pastor Hélio, que às vezes pega você? A labirintite. Imagina você atravessando uma pinguela e bate a labirintite. Já era, irmãos, acabou, já era, a água na certa. Então, o problema da pinguela é quando ela rola, o tronco roda. Então o papai dizia assim, despinguelou tudo. O que é despinguelou? Você está caminhando a pinguela, ela rodou e você caiu, lascou sua vida, né? Você quer saber de um sinal de que está despinguelando tudo? É quando alguém deixa de ir para a igreja. Não, só observa. Faz isso, vai lá, fica tranquilo. Começa a observar pessoas que começam a se ausentar dos cultos, do congregar. Começa a perceber isso. Você vai perceber que ela vai começar a desonrar a Deus e desonrar as pessoas. Você vai perceber que ela vai começar a quebrar princípios das escrituras. Você vai começar a perceber que ela não vai mais ter práticas espirituais evidentes, não vai orar, não vai buscar mais a Bíblia. E você vai perceber que o zelo dela com a família não é mais aquele zelo da família. Sabe por quê? Porque ela perdeu a comunhão do corpo com o corpo. Pastor, mas Deus pode me abençoar fora da igreja? Pode, mas tem uma bênção que Ele traz para nós, que Ele só dá através da igreja. Qual é essa bênção fundamental? É a comunhão com o corpo dele. Hoje é ceia do Senhor. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Esse momento aqui, só a igreja tem autoridade para celebrar. Qual igreja? A igreja Betel, pastor? Não. A igreja Assembleia de Deus? Não. A igreja Universal do Reino de Deus? Não. Qual a igreja? A igreja de Jesus que se reúne ao redor das escrituras, adora a Deus e o busca em oração. A igreja organizada, ela tem legitimidade para essa mesa. Então, se você quer ver um sinal de alguém que está errando, é quando essa pessoa se distancia da igreja e a comunhão com a igreja perde importância.
colocou em NVI: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima. Que dia é esse? Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Quantos aguardam a volta dele? Quantos acreditam que o dia do Senhor está se aproximando? Então, não deixe de se reunir como igreja. Um sinal de que nós estamos errando é quando nós abandonamos a comunhão da igreja. Nós não podemos abandonar a comunhão da igreja. Quando abandonamos a comunhão da igreja, quando abandonamos a nossa família, quando abandonamos práticas espirituais, quando abandonamos o princípio da honra e do respeito a Deus e às pessoas, isso é muito sério, irmãos. Isso significa que nós estamos errando. Nós estamos errando. Quando nós trocamos os valores, quando invertemos os valores das Escrituras, isso significa que nós estamos errando. Se você não errar nesses 5 pontos, fica tranquilo, a chance de você não saber o que fazer vai cair bastante. Porque quando nós não erramos, nós temos clareza do caminho que nós devemos seguir. Faz sentido isso para vocês? Essa é a mesa do Senhor. É ela que nos fortalece para não errarmos. E hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, amém?